Oi, boa tarde pessoal. Então, de novo, né, peço desculpas por a gente não poder estar junto, né, nessa aula que eu gostaria muito, na verdade, de ter dado presencialmente, porque é uma aula que ficou interessante, especialmente porque tem algumas, né, ao longo do caminho a gente tem algumas atividades, né, como a gente já tem costume de fazer em sala de aula, de interação, então enfim, quem sabe na próxima aula a gente revisita algumas delas, pelo menos, né, e aproveita para recapitular alguns conceitos que vão ser bastante interessantes a gente fixar, né? Então, essa aula ela define o último terço da disciplina, certo? Então, a gente viu lá no comecinho, né, estatística básica, viu um pouquinho de probabilidade, né? Começou a ver inferência e agora a gente vai entrar de fato na parte que é o que eu mais gosto. Eu acho que talvez seja até mais útil, né? Mais fácil de entender o objetivo, que são os testes de fato, né? Mas antes de entender eles, é importante a gente ter justamente aquela base, né? Saber o que é uma média, o que é um desvio padrão, intervalo de confiança, etc. Então, por isso que a gente teve que fazer toda essa caminhada até chegar aqui, né? Então, aqui eu vou começar a falar sobre modelos lineares, certo? Então, eu vou começar... Na verdade, a gente já começou na aula anterior a falar sobre o teste T, né? E eu mostrei lá um exemplo do teste T dentro do contexto de teste de hipótese, certo? Era um teste T para variâncias separadas e tudo mais, mas eu acho que eu nem dei tanta ênfase nisso, porque não dei nome aos bois, né? Mas porque a gente não tinha visto de fato o que é esse teste, para que ele serve, etc. Então a gente só estava naquele contexto, só estava exemplificando, né, como que seria um teste de hipótese e o que a gente faria, qual que seria o procedimento de comparar uma estatística observada com valor estimado, etc. Né? Então aqui de fato a gente vai entender o que é o teste T, eu vou definir isso para vocês, o que é um teste T, para que ele serve. E a gente vai ver que existem algumas formas, ou variações, melhor dizendo, de um teste T para uma amostra, duas amostras, e para dados pareados também. Né? A gente vai revisitar alguns pontos que a gente viu na aula passada, tipo hipótese nula, hipótese alternativa. A gente vai ver como que essas hipóteses são adaptadas no contexto do teste T, né? E também vai ver, isso vai ser uma coisa comum a partir de agora, né? Os pressupostos do teste, que são basicamente a normalidade e homogeneidade de variâncias dos resíduos, né? E também tem alguns exemplos, né? Tanto biológicos como alguns talvez um pouco mais comum, assim, mais fácil de entender, né? Do dia a dia. Então é isso, né? Como de costume, né? Da onde eu tirei essa pataquada toda, né? Nesse caso vocês vão ver que são alguns livros um pouquinho mais diferentes do que a gente estava acostumado, né? Do que a Sônia Vieira, né? O Bussab, etc. Porque, como eu disse, e o do Mário Triola, né, também é muito bom. Mas agora, como vocês viram, né, como eu falei, a gente vai entrar nessa parte que é um pouco mais interessante mesmo. Então, a gente vai ter uma variedade maior de livros que são um pouco mais aplicados, inclusive, né? E que vão ter algumas coisas mais interessantes para a gente ver. Então, por isso que eu utilizei eles, né? Bom, perguntas comuns que a gente tem em pesquisa, né? Pesquisa ambiental, pesquisa de campo, pesquisa biológica em geral. Eu tenho um novo fertilizante e eu quero testar se ele realmente aumenta o crescimento médio das plantas em comparação com um fertilizante antigo, ou seja, eu estou comparando dois tipos aí de fertilizante, né? Eu quero testar se a concentração de um poluente num determinado rio está acima da segurança estabelecida por lei, ou seja, eu tenho um valor de referência e eu tenho aqui a minha amostra, e eu tenho a média da amostra, né? Então eu quero comparar o quanto que a minha amostra está diferindo dessa referência. E eu também quero testar, em algum outro momento, se um determinado novo remédio ele é capaz de baixar a pressão arterial, né? Em comparação, por exemplo, com se você tomar a sua pressão arterial antes e depois de tomar o remédio, né? Então, essas são perguntas que a gente vai ver que podem ser respondidas por um teste T. Mas o que é um teste T? Ele é uma estatística, né? Então a gente já está acostumado com essa palavra dentro desse contexto, né? Uma estatística do teste.
E ela vai servir justamente para comparar médias, e aí eu vou ter uma amostra ou duas populações, né? E ela vai testar se essas médias são diferentes entre si, né? Se eu posso dizer que essas duas amostras que eu tenho, elas vieram de duas populações diferentes ou não, se elas vieram da mesma população que eu amostrei, né? E aí, claro, ela leva em conta não só a média no desvio padrão e também o tamanho da amostra. Então, são pontos, por exemplo, o tamanho da amostra que a gente começou a ver há 2 aulas atrás, né? Quando a gente estava falando, por exemplo, de intervalo de confiança. Então, o tamanho da amostra já começa a ter um pouco mais de importância. Na aula anterior, sobre teste de hipótese, ele adquiriu uma nova, digamos assim, uma nova conotação. E aqui, de novo, ela vai voltar aqui, né? A importância do tamanho da amostra para determinar, por exemplo, o poder do teste, etc. Então, de novo, né, repeteco aqui da aula passada, né, como é que a gente faz um teste de hipótese em estatística, né, todo mundo vai saber isso a partir de agora. Isso aqui vai de novo, eu nem vou repetir, na verdade, quando a gente estiver falando dos outros testes, porque vai ser sempre a mesma coisa, tá? A gente primeiro constrói as hipóteses estatísticas, né, então, de novo, a gente está partindo primeiro de uma pergunta, depois uma hipótese biológica, e agora a gente tem uma hipótese estatística, que é uma hipótese alternativa, pelo menos uma hipótese alternativa, e uma hipótese nula, né? A gente determina o nível de significância que a gente... é aquele nível que a gente já viu, né? Que a gente tem a quantidade de erro que a gente que a gente assume possível de ser tomado, né? De uma determinada decisão que a gente vai tomar. Aí a gente calcula o valor da estatística que a gente escolher, né? A mais apropriada para aquele momento. E aí, depois de calcular dessa estatística, a gente interpreta o resultado e aí toma uma decisão, né? Nesse caso aqui, a gente vai dizer, por exemplo, se as duas amostras elas vieram de populações diferentes ou não. Então, começando por cada parte, né? Cada passo desse aí, né? Hipótese nula e hipótese alternativa no caso de um teste T. Então, a gente já viu na aula passada, por exemplo, que a hipótese nula é aquela que normalmente ela é formulada no sentido de que não há diferença entre coisas que a gente quer testar, né? Então, na hora de escrever ela mais formalmente, a gente vai usar sinais, por exemplo, de maior ou menor ou igual, né? E aí um exemplo, por exemplo, a gente tem aqui, né? Nesse caso, né? A média de peso de filhotes é igual a 25 kg, desculpa. Então, a gente pode escrever lá mais formalmente, como a hipótese nula vai ser igual à média, né? O μ aqui vai ser igual a 25, tá bom? Hipóteses alternativas, né? Pode ter uma ou várias hipóteses alternativas e ela sempre vai contradizer a hipótese nula. Ela vai contrastar, ela vai servir para contrastar a hipótese nula, né? E é justamente aquilo que normalmente o pesquisador ele formulou, ele desenhou o estudo para testar essa hipótese alternativa, certo? Né? Então, o que essa pessoa quer, né, na hora de fazer um estudo é justamente apoiar a hipótese alternativa. E aí, nesse caso aqui, usando esse mesmo exemplo, a média de peso vai ser diferente de 25, tá bom? É isso. Então, imagina que a gente quer testar aqui a diferença média de pesos de filhotes entre dois grupos, né? E o meu objetivo é demonstrar que esses dois grupos têm a média de pesos diferentes, né? Então, ela é escrita dessa forma. Então, nível de significância, a gente já viu, né, que a gente, ao escolher um determinado nível de significância, geralmente 1% ou 5%, né, a gente, ela é equivalente. A gente, o tipo de erro, né, que a gente vai chamar de erro de tipo 1, que a gente vai ter, que a gente vai assumir, na verdade, de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, tudo bem? Como a gente viu na aula passada, a gente tem um erro do tipo 2, né, que é de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, é um peso, uma balança, né? Se a gente aumenta um, a gente diminui o outro e vice-versa, né? Então, a gente não pode simplesmente colocar o nível de significância muito baixo, porque ele vai aumentar o erro do tipo 2, certo? Então, nesse caso do teste T, a gente sempre vai ter uma situação em que a nossa variável dependente ou resposta, ela é quantitativa, certo? Ela é contínua. E a minha variável preditora ou independente, né, são sinônimos,
a gente vai ter uma categórica com 2 níveis, sempre, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter um teste T. E aí, como eu disse, a gente tem pelo menos 3 tipos de teste T. Tem um teste T para uma amostra, que é esse caso aqui. E quando que eu vou usar essa versão, digamos assim, do teste T? Quando a gente quer comparar a média de uma amostra com um valor de referência, né, específico, né? Eu tinha dado lá um exemplo lá no comecinho, por exemplo, de comparar a média do poluente, né, de uma amostra de poluentes que eu tenho de um rio com um referencial lá da minha agência de reguladora, por exemplo, né? Então eu quero ver se aquele rio está mais ou menos poluído em relação àquele valor de referência. Eu tenho outros, né? Então, por exemplo, imagina que a taxa de cesáreas pela ONU é de 15%. Então, o pesquisador quer verificar se numa determinada maternidade a taxa média é diferente desse valor de referência, certo? Um outro exemplo, né? Ver se a taxa média de flúor de uma marca de pasta de dente, né? O dentifrício, corresponde ao valor da embalagem, né? Então, você tem uma série de amostras, né? De tubos de pasta de dente, e você faz testes nisso e quer saber se a média deles bate com o que é um único valor, né? Se ele bate com o que está sendo propagandeado lá no site do fornecedor. E aí, como a gente já viu também um exemplo na aula passada, a gente pode ter hipóteses que são unicaudais ou bicaudais, né? Então, nesse caso aqui, bicaudais é que ela vai ser diferente ou igual, então a gente tem que dividir o nosso nível de significância, que é o alfa, nos dois lados da curva, enquanto que o unicaudal, né, a nossa hipótese nula, a hipótese alternativa, ela sempre vai ser direcional. Então, nesse caso, a gente só concentra, a gente vai ter que concentrar o nível de significância de um lado da curva. De qual lado é esse? Depende da hipótese alternativa, né, de como ela é formulada. Então, por isso a importância de saber, por exemplo, se a hipótese alternativa que a gente quer testar, né, se a média observada ela vai ser menor, né, ou maior do que o esperado acaso ou o esperado sob a hipótese nula, né? E aí, por fim, né, estou seguindo aqueles passos lá. A gente tem, seria talvez aqui o quarto passo, que seria calcular a estatística T, né? Então, quando a gente tem, só voltando aqui, né, a gente está falando de um teste T para uma amostra, certo? Então, nesse caso, esta é a estatística do teste, tá? Nada de Frankenstein aqui, não tem nada de um monstro aqui, tá? A gente simplesmente vai ter a média da nossa amostra e o valor de referência, que é aquele que a gente tem lá, né, um único valor, o desvio padrão, né, e o tamanho da amostra. Isso aqui também é conhecido também, o erro padrão, né? A gente já viu isso na aula sobre intervalo de confiança, certo? Então, essa é a estatística do teste quando a gente tem a gente comparar a nossa amostra com um único valor de referência, tá bom? E aí, a tomada de decisão, que seria nosso último passo no teste de hipótese, é aquele que a gente também já está acostumado. A gente compara o teste T, né, que a gente obteve, né, o teste T calculado, com o valor crítico da tabela. E nesse caso, a gente usa o N-1 grau de liberdade, tá? Porque a gente só tem um único parâmetro aqui para estimar, né? E aí, o que a gente faz? A gente pode usar simplesmente esse valor aqui, né, do valor crítico do T com o valor calculado para tomar uma decisão. Mas a gente também tem aquela outra forma, que na verdade é a forma que se usa hoje em dia, né? Que é a forma do valor de P, né, para tomar uma decisão. Então, isso é calculado pelo próprio software e a gente usa aqui esse valor de P para tomar a decisão, se a gente rejeita ou não a hipótese nula, certo? Então, essa aqui, a gente já viu isso na aula sobre distribuições, mas essa é a cara de uma de uma distribuição de probabilidade T, né, com diferentes aqui graus de liberdade, certo? Grau de liberdade 1, 3, etc, né? A gente vê que ele vai concentrando ao redor dessa média aqui, né? E aí, infelizmente, a gente não vai poder fazer essa atividade prática, mas eu queria que vocês, né, vocês podem fazer talvez isso sozinhos, mas formulassem, ou dissessem, melhor dizendo, quais seriam as hipóteses nulas e alternativas para esse estudo, em que a gente tem, né, um cenário em que se sabe, né, que uma espécie de um lago tem um comprimento médio
de 15 centímetros, né, nesse peixe aqui, né? E aí a gente tem uma outra situação em que, depois de um tempo, né, houve uma introdução de uma espécie invasora e aí se mediu de novo o comprimento de um conjunto de peixes, né, de 30 peixes. E a ideia é aqui que, por conta de competição, né, você tem uma redução do tamanho médio das espécies desse peixe que já habitava aquele lago, né? Então, pensem nisso, né? Individualmente, não vai dar para fazer sozinho, mas formulem o que seria a hipótese nula e a hipótese alternativa nesse estudo, né? Você quer testar, basicamente, o que você quer saber é se o comprimento do peixe diminui ou não, né? Depois nessas duas situações, tá bom? E aí uma outra versão, uma outra encarnação, digamos assim, né, do teste T é o teste T para duas amostras, tá? E aí, nesse caso a gente vai ter duas amostras que a gente vai chamar de independentes ou duas amostras dependentes, que o sinônimo disso, que é o termo que eu vou usar, na verdade, daqui para frente, né, para me referir a isso, é o teste T pareado, né, teste T para dados pareados, né? Mas quando a gente tem nesse primeiro cenário, aqui nessa primeira situação, amostras independentes, o que eu quero dizer com isso, né? É uma situação em que os valores de uma amostra elas não estão, de alguma forma, relacionados entre si, né, uns com os outros. Ou seja, os grupos que eu quero comparar, as médias, eles são distintos. Então, imagina que eu quero, por exemplo, comparar aqui o nível de ansiedade de um grupo de estudantes, né, da disciplina de estatística, né, estou brincando, mas um grupo de meninos e de meninas, de uma disciplina qualquer, né, ou de estudantes lá da graduação, né. Ou eu quero comparar o tempo, né, que uma pessoa sente o alívio da dor depois de receber um anti-inflamatório, ou enfim, algum outro remédio, né? Então, eu tenho dois grupos que eles são totalmente independentes, né? São, nesse caso aqui, meninos e meninas, ou um grupo que recebeu um determinado tratamento versus um grupo que recebeu um outro tratamento nada a ver, né? E eu também tenho um caso em que eu vou ter algum tipo de dependência entre esses dois grupos. Por exemplo, né, quando eu vou ter uma unidade amostral ali, ela vai estar ligada a uma outra unidade amostral, né, num segundo momento, por exemplo, né, no tempo. Então, eu vou medir uma determinada variável nos mesmos indivíduos antes e depois de uma intervenção. Então, por exemplo, eu vou medir o peso de uma mesma pessoa em abril e em setembro, né? A pessoa é a pessoa, continua sendo a pessoa. É um nome lá qualquer, né? O Diogo. Não vai mudar, né? É aquela pessoa, é aquele indivíduo. O que vai mudar é simplesmente o valor que eu vou obter desta mesma unidade amostral em dois momentos de tempo diferentes, tá bom? Ou se eu quero comparar, por exemplo, uma característica entre mãe e filhos ou gêmeos, enfim, eu acho que ficou claro isso, né? A gente vai ter outros exemplos aqui. Mas primeiro a gente vai falar, né, desse caso da TST para amostras independentes, né? Então, o objetivo aqui é justamente comparar médias dos dois grupos que são separados, né? Essa é uma coisa bem parecida com o que a gente usou na aula anterior para exemplificar o teste de hipótese, né? A lógica geral de um teste de hipótese. Foi esse teste que eu usei naquele caso, naquela ocasião. O que eu tenho que assumir para poder fazer o teste? Ou seja, quais são os pressupostos, né? Que as variâncias dos dois grupos tendem a ser parecidas ou iguais, né? Que é um pressuposto que eu vou chamar de homogeneidade de variância, isso é muito importante. Tem várias maneiras de avaliar isso. A gente pode fazer um teste de hipótese, ou a gente pode analisar ou avaliar isso de maneira visual, né? Que é o que eu recomendo, na verdade. Mas eu estou mostrando aqui, na verdade, só para vocês verem que existe também essa possibilidade, né? De um teste de hipótese, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, se a gente está assumindo e a gente olhou para o nosso gráfico, então daí a importância de você ter lá na nossa segunda aula, né, eu sei que já é uma coisa longínqua, né, já faz alguns meses, mas é a nossa aula de análises exploratórias, por exemplo, de tabelas e gráficos, né? Então lá a gente discutiu uma série de gráficos que a gente pode usar, inclusive, para avaliar esse pressuposto do teste, né? Por exemplo, a gente pode usar box plots, né? Aqui para analisar se a variância entre dois grupos
ela é diferente ou não, né? E se ela não for diferente, ou seja, se ela for homogênea, né, a gente pode calcular o teste T de uma maneira um pouco simplificada, digamos assim, que é ao combinar a variância, ou seja, a gente calcula uma variância combinada desses dois grupos, né? Claro, ponderada pelos graus de liberdade, né? Dessa amostra que você está calculando, né? E aí, nesse caso, o grau de liberdade, ele é calculado dessa forma, né? O número de amostras do grupo 1, número de amostras do grupo 2, menos 2. Porque menos 2 a gente já discutiu um pouquinho isso nas outras aulas, mas é porque eu estou estimando aqui dois parâmetros, né? Então, eu perco sempre 2 graus de liberdade. Nesse caso, eu perco sempre 1 grau de liberdade por parâmetro que eu estou estimando. Então, essa é a formulinha, né? Nesse caso, eu tenho a média de uma amostra, a média da outra amostra, e aqui a variância, né? Por isso aqui o S2 é a variância dos dois grupos, né? De maneira combinada. Por isso que tem o parênteses aqui, porque eu estou combinando isso. Eu estou fazendo uma média ponderada, né? Dessas variâncias. Exemplo de como a gente poderia aplicar uma situação em que a gente tem uma situação que eu poderia aplicar o teste T para amostras independentes, né? Imagina que eu estou calculando aqui, ou quero testar se o tamanho médio de uma espécie de rãzinha, que é essa aqui, né? Que é o Physalimos naterere, se o tamanho médio ele difere entre estações, né, do ano. Então, tem aqui o tamanho médio de cada indivíduo, que eu medi numa estação chuvosa, e a mesma coisa da estação seca, né? Então, aqui eu tenho o box plot e também os pontos de dados aqui, né? E aí eu quero testar, né? Eu posso fazer isso. E no caso que eu não tenho, eu faço o meu gráfico lá, né? Uma coisa parecida com essa, por exemplo, né? um box plot, e eu vejo que eu não tenho uma variância parecida entre os dois grupos, né? Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma variância parecida, né? Talvez com essa exceção aqui esse outlier, mas esse tamanho aqui, deixa eu ver se eu consigo caneta, né? Se a gente olhar aqui, né, o comprimento daqui e o comprimento desse aqui é relativamente parecido, não é tão diferente assim, né? Então eu posso assumir que as variâncias são iguais nesse caso, né? Já no caso em que eu não posso, ou eu olho para os meus dados e eu vejo que as variâncias de fato são diferentes, eu tenho que usar uma outra versão do teste T, que é o teste T para variâncias separadas ou para variâncias heterogêneas, né? Então, nesse caso, eu não combino, eu não faço uma média ponderada das variâncias, eu tenho que calcular separadamente as duas variâncias, né? E aí, o cálculo do grau de liberdade, nesse caso, é um pouquinho mais complicado, né? Não tem uma fórmula, e ele sempre vai dar um valor quebrado. Então, a gente não calcula isso na mão, né? A gente deixa o computador fazer isso pra gente, tá bom? Esse tipo de teste é também chamado de teste T de Welch, né? Só um detalhe. Então, aqui, quando eu tenho variâncias que são, de fato, heterogêneas, então a gente vê aqui, por exemplo, que é o comprimento desses cornos, como é que chama? Chifres, dessa espécie aqui de lagartinho, né, do deserto lá dos Estados Unidos. Então, a gente vê que, por exemplo, uma distribuição, né, do grupo dos que viveu, né, que estava vivo, dos lagartos que viveram, ele tende a ter uma média um pouquinho maior do que os bichos que foram mortos, né? Esse caso aqui, que, sei lá, foi morto por um predador, por exemplo, né? Então, você tem esses dois grupos, né, de lagartos, e um pesquisador foi lá e mediu, né, o comprimento desses chifres aqui. E aí ele plotou isso, fez um histograma de cada um desses grupos. E a gente vê que a gente tem uma cauda aqui, né, um pouco mais longa, mas em média você tem a média dos bichos que viveram, né, a média do tamanho do chifre um pouquinho maior do que o outro, né? Então, nesse caso eu faço um teste T, né, assumindo um grau de significância de 5%, né, ou 0,05, né? E esse aqui é o meu grau de liberdade. E aí eu
chego num valor, né, de T de 1,97. E aí eu posso comparar isso com um valor crítico de uma tabela, ou posso calcular um valor de P analiticamente, que foi isso que foi feito no caso. E nesse caso o valor de P é significativo, né, menor do que 0,5, ou seja, menor do que o teste, o nível de significância que eu assumi. Então nesse caso eu posso dizer que sim, existe evidência para dizer que o tamanho médio do chifre desses dois grupos de lagartos, eles são diferentes, né? E aí a gente chega no que seria uma terceira tipo de teste T, que é aquela quando você tem dados que são dependentes entre si, ou dados pareados, melhor dizendo, né? Então, aqui a lógica do teste ele não vai analisar os dados reais por si só, mas sim a diferença dentro de cada par. Então, imagina aquela situação, né? Eu tenho lá uma mesma pessoa que cujo peso foi medido em setembro e em abril, né? Então, eu tenho um indivíduo, que é a minha unidade amostral, e dois valores referentes ao mesmo indivíduo, né? Então, o que eu faço é calcular a diferença desse valor, dessa quantidade aí, para aquela unidade amostral, né? E trabalhar com esse dado, na verdade, não o dado bruto, né? E aí a gente vai ter também, obviamente, não só a média dessas diferenças, mas também o desvio padrão. E aí eu vou calcular o teste T para uma amostra utilizando essas diferenças, né? E aqui o objetivo seria testar se essas diferenças, esse valor aqui, né, entre o antes e depois, por exemplo, é diferente ou igual a zero, tá? Se for igual a zero, quer dizer que não teve mudança, né? Por exemplo, no peso da pessoa, né, entre 2 meses ali. E aí a hipótese unicaudal a hipótese nula e alternativa é bem tranquila, né? Imagina, porque a gente está simplesmente testando se essa diferença é igual ou não a zero. Então a hipótese nula é que a diferença é zero e a hipótese alternativa é que ela é diferente de zero, né? E esse aqui é a estatística do teste, né? Eu quero testar se a diferença é diferente de zero, e aí eu venho aqui o meu desvio padrão, né? Enfim. E aí, como eu estou estimando um único parâmetro, né? Assim como o teste T para uma amostra, eu perco apenas 1 grau de liberdade, né? E só que aqui é importante que o N, né, o tamanho da amostra, como eu tenho uma mesma unidade amostral, né, sendo medida 2 vezes, o que eu vou calcular aqui, né, eu vou usar para calcular o grau de liberdade, é o número de pares, tudo bem? Não vou contar o mesmo indivíduo 2 vezes, não. Então, comparando esses dois tipos de teste T, a gente tem aqui uma situação em que eu tenho um único, como eu dizia, né, um único indivíduo, por exemplo, ou uma mesmo plot de floresta, né, em que eu medi antes e depois, ou o mesmo plot de floresta que eu apliquei um determinado tratamento, né? Então, esse tipo de desenho amostral, a gente comentou um pouquinho na aula sobre amostragem, ele tende a minimizar a variação de fatores confundidores, né? Porque eu tendo a controlar isso, porque eu estou usando a mesma unidade amostral, como se ela fosse um bloco, na verdade, né? Lembra da ideia do conceito de bloco lá da aula de amostragem. Então, eu também tenho uma situação muito parecida com essa do peso, né? Que eu tenho um único indivíduo, né? Nesse caso aqui uma ave, né? Um passarinho, em que eu tenho duas situações, né? E o que eu estou antes e depois de um determinado tratamento, né? Implementado, e o que eu medi de fato é a produção de anticorpos, tá? Então eu tenho um indivíduo em que eu medi os anticorpos antes, apliquei um tratamento e aí medi depois esses meus anticorpos, tudo bem? Então eu faço lá a minha diferença entre o antes e depois e utilizo esse valor aqui, esse dado, para fazer meu teste de hipótese. Então nesse caso aqui, desse exemplo, eu vou ter um valor observado de T de 2,18 e ele nesse caso aqui não foi significativo, né? Então olha lá, o P é maior do que 0,05, então eu não posso rejeitar a hipótese nula nesse caso, tá?
Então eu digo aqui, na minha interpretação, a minha decisão é que não há diferença do tratamento, pelo menos nesse aspecto, né, de produção de anticorpos para essa espécie aqui, tá bom? Um outro exemplo bastante útil de um teste T para amostras pareadas, né? Então eu tenho aqui a riqueza de espécies de artrópodes, né? Então eu medi lá um monte de insetos, né? Vários tipos de artrópodes numa área, né? E eu calculei a riqueza, né, dessas número de espécies, e aí essa área foi queimada. E aí depois de um tempo eu voltei lá nessa mesma área, né, e nas minhas mesmas unidades amostrais, né, e calculei a mesma variável que é a riqueza de espécies. E aí eu faço um teste para ver se a diferença entre essas duas áreas aqui, né, em termos de riqueza, ela é significativa ou não, tá bom? Infelizmente, de novo, vocês podem fazer, na verdade vocês podem fazer isso aqui individualmente, né, clicando nesse link, você já vai para o Kahoot, mas a gente não pode poder fazer aquela brincadeira que a gente faz em sala, né? Talvez a gente até faça na aula seguinte, eu posso revisitar isso. A gente faz essa brincadeira, né, tem lá o pódio e tudo mais, né? Para descobrir qual desses testes T, né, desses 3 tipos de teste T que a gente acabou de falar, a gente deve aplicar para cada uma dessas situações que eu coloquei aqui nesse exemplo, tá bom? E aí, resumão da aula até aqui, tá? Para saber qual teste T que eu uso, né? Então, se eu estou comparando a média com um valor, sim ou não, né? Se eu estou comparando, aí não tem erro, teste T para uma amostra. Agora, se eu não estou comparando uma média com um único valor de referência, eu tenho que ir para esse lado aqui. Eu estou comparando 2 médias, então, né? 2 grupos. Esses dados são pareados? Se sim, o teste é pareado. Se não forem, teste para amostras independentes. E eu tenho que saber, nesse caso, se as variâncias dos 2 grupos que eu tenho em mãos aqui, elas são parecidas ou não, elas são heterogêneas ou homogêneas, né? E aí eu uso testes T apropriados para esses 2 casos aqui. Relembrando um ponto da aula anterior, né? Então, o teste de hipótese dentro desse arcabouço que a gente está, frequentista aqui, pelo menos que a gente está analisando, né? Que é o arcabouço de teste de hipótese lá do Newman e Pearson, ela nunca é capaz de provar que a hipótese alternativa é verdadeira, né? Então, lembra lá da ideia do Karl Popper, que a gente só pode desprovar uma hipótese, né? Porque a gente tem infinitas hipóteses alternativas, né? Então, por isso que o foco do teste de hipótese em estatística é sempre a hipótese nula, né? Então, na hora de escrever, de interpretar o resultado de um teste, a gente pode usar coisas desse tipo, né? Frases desse tipo. Há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula, ou não há evidências para concluir que as médias são diferentes, né? E aí, idealmente, claro, né? Sempre trazer a biologia de volta para o contexto, né, da sua decisão, senão vira um estatiquez, né? A estatística, nesse caso aqui, uma coisa que eu falei lá na nossa primeira aula, ela é uma ferramenta para um biólogo, tá? Acho que ninguém aqui quer ser um estatístico de formação, então a estatística ela serve como uma ferramenta para testar hipóteses que têm interesse biológico. Então a gente deve trazer de volta a pergunta e colocar ela dentro do contexto do resultado de teste de hipótese que a gente tem, tá bom? E esse exemplo aqui, né? Não foi encontrada evidência de que 8 ratos machos têm um pé de média diferente de 70 gramas, né? No caso de um teste de uma amostra, nesse caso, né? É isso. E nesse caso, né? Eu falei para vocês que esses testes eles vão ter pelo menos 2 pressupostos que são muito diferentes, que é o de normalidade e heterogeneidade de variância, né? No caso de heterogeneidade de variância, a gente tem ali uma alternativa que é simplesmente calcular as variâncias separadamente. Mas no caso de normalidade, ou seja, se os resíduos eles não forem normais, né? O que a gente faz nesse caso, né? No caso específico do teste T, a gente sabe que ele é robusto o suficiente para desvios desse pressuposto, né? Especialmente quando você tem mais de 30 unidades amostrais, né? Mas se os dados eles forem
muito assimétrico, né? Ou seja, se você fizer um histograma e ver que tem muitos valores que são muito extremos, né? Ou seja, outlier, isso eventualmente pode afetar a sua conclusão, né? Então a gente tem algumas alternativas, né? Uma delas sempre é transformações nos dados. A gente pode pegar e trabalhar não com o dado bruto que a gente tem, por exemplo, o tamanho do corpo, né? E a gente quer calcular se a média do tamanho de corpo desses ratos, desses dois grupos é diferente. E sim com o logaritmo do tamanho do corpo, né? Isso ajuda, na maioria dos casos, a aliviar esses valores extremos, tá? Então, essa seria talvez a primeira parte da aula. Eu vou separar isso, né, em dois vídeos, né, porque essa parte eu acho muito legal, né, e eu queria discutir ela com um pouquinho mais de calma com vocês, tá? Porque isso, na verdade, vai influenciar o resto da disciplina inteira a partir de aqui, porque a gente vai ver que todos os outros testes que a gente tem são variações de um modelo linear mais geral, né? Eu queria discutir um pouquinho com vocês isso usando o teste T como, digamos assim, um estudo de caso, tá bom? É isso por enquanto, gente.